Glória a Deus, meus irmãos, ouvimos um louvor maravilhoso na voz de Esteves Jacinto, o rei irá voltar. Então estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus, esse programa que vai ao ar toda sexta, das 7h30 às 8h20 da manhã. E estamos no nono livro da Bíblia, 1 Samuel, certo? Nós estudamos a passagem do 1 Samuel de Ana, né? A história de Ana é uma história linda, belíssima, né? Em que concebeu a Samuel e a promessa que ela fez de entregar a Deus, né? Samuel, o voto de ela ter o filho e depois entregar ele a Deus para o serviço do reino. Então, Samuel se destacou como um grande profeta e juiz, né? Samuel foi o último juiz do livro de Juízes, que foram 12, mas depois veio 1 Samuel, que fala também do juiz Eli, né? Eli, que teve um período de transição de juiz muito bom, mas depois não teve o cuidado com o seu juizado e deixou com que, além dele ser juiz, ele era sacerdote, tomava conta do templo, e deixou com que o povo, na verdade, não cuidasse do lugar onde Deus habitava, e os filhos dele prostituíam, bagunçavam, e até chegar ao final de a Arca da Aliança, né, ser tomada pelos filisteus numa batalha onde os filhos resolveram por conta própria levar a arca, né, como se Deus fosse dar a ele a vitória, eles todo troncho e errado das coisas que ele fazia e desagradava a Deus. Então a arca ficou na mão dos filisteus, e quando os filhos voltam para casa feridos, eles, né, que recebem a notícia de que os filhos foram combatidos em batalha, ele cai, quebra o pescoço e morre. Então, são as histórias de homens que desobedeceram a Deus durante seu período de juizado e reinado. Então, a gente vai ver agora a história de Samuel. A gente já deu início no sexta-feira passada com a história de Ana, e hoje a gente vai aqui somente dar um breve resumo sobre o juiz Eli, os crimes dos filisteus e de Eli. Então você abra a sua Bíblia no nono livro no Antigo Testamento, 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 12, que diz: Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo a alguém sacrifício, vinham o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-no na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o oferte lhe respondia: queima-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto queres. Então ele dizia: não, porém, hás de
de agora, se não tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, aqui dá um breve resumo de como era o sacerdócio de Eli. Os filhos já não o obedeciam mais, e eles também não o repreendiam. E o Senhor Deus o alertavam para a desobediência dos filhos. Mas aí, durante o percurso da vida de Eli, nasce Samuel, a promessa que Ana pediu, e Samuel cresceu sobre os cuidados do sacerdócio antes de Eli morrer, né? Então Samuel cresce em estatura, cresce em conhecimento e se torna o último juiz. E além de ser o último juiz, também profeta, porque iria fazer uma transição de juízes para a monarquia. E a gente começa a ver a história aqui do primeiro livro de Samuel, narra a transição crítica de Israel da liderança dos juízes para a monarquia. 1030 a 1000 a.C., destacando a soberania divina. Foca em 3 personagens principais: Samuel, o último juiz e profeta; Saul, o primeiro rei desobediente; e Davi, ungido rei após a rejeição de Saul. E tudo isso está no primeiro livro que iremos estudar. Ensina que a obediência a Deus é superior ao sacrifício. Estrutura e principais temas. 1 Samuel. A era de Samuel, capítulo 1 a 7. Início com Ana, mãe de Samuel, que ora por um filho e o dedica a Deus. Samuel cresce como profeta fiel, substituindo a liderança fraca do sacerdote Eli, enquanto o povo enfrenta os filisteus e recupera a arca da aliança. O pedido por um rei, no capítulo 8, do verso 12, do capítulo 8 ao capítulo 12, o povo de Israel rejeita a teocracia, que é o regime político, o regime religioso dominando o regime político. Deus era o rei e Deus como rei e poder, um rei humano como as outras nações. Samuel, avisado por Deus, unge Saul da tribo de Benjamim como o primeiro rei. Essa passagem aqui mostra que o povo estava pedindo um rei. O povo estava pedindo um rei. E Deus atendeu o pedido do povo, mesmo sabendo que não precisava de um rei, porque tinha Samuel. E o Deus já era o rei do próprio povo, a quem ele sempre amou. Então ele manda Samuel ungir Saul da tribo de Benjamim como o primeiro rei, e a queda de Saul no capítulo 13 e 15. Saul demonstra orgulho e desobediência. Não espera Samuel para sacrifícios e poupa o inimigo contra a ordem divina. Aqui nós também vamos ver que Samuel, depois de ter recebido o reinado, deixou entrar nele o orgulho e achar que ele, como rei, com o poder que Deus tinha dado a ele, ele poderia fazer da sua maneira, da sua forma, sem consultar mais o Samuel, que era o
que era ungido por Deus, Samuel, que era sacerdote, né? Que era o profeta Samuel. Então, deveria ser consultado antes de fazer qualquer coisa, porque Deus usava Samuel para dizer a Saul o que ele deveria fazer, e ele não estava mais ouvindo a Samuel, o profeta. Saul demonstra orgulho e desobediência. Não espera Samuel para sacrifício e poupa o inimigo contra a ordem divina. Deus rejeita Saul, declarando que obedecer é melhor que sacrificar. A ascensão de Davi. No capítulo 16 até o capítulo 31, Samuel unge o jovem Davi da tribo de Judá como o novo rei. Davi ganha destaque ao matar Golias. Saul, tomado por inveja, persegue Davi, que se mostra submisso a Deus e honra o ungido do Senhor, mesmo com a chance de matá-lo. Final do livro encerra com a trágica morte de Saul em batalhas contra os filisteus no Monte Gibal. Lições principais: liderança e obediência. A liderança deve estar submissa à vontade de Deus. A obediência é mais importante que rituais. Soberania de Deus. Deus conduz a história e escolhe os líderes a quem Ele quer, contrastando o coração de Davi com a aparência de Saul. O verdadeiro rei. O livro prepara o caminho para a esperança messiânica, legitimando a dinastia de Davi. Desde Gênesis até Apocalipse, até os Evangelhos, sempre foi indicando a vinda do Messias, a vinda de Jesus. O livro prepara o caminho para a esperança messiânica, legitimando a dinastia de Davi. O livro destaca a transição da liderança teocrática direta para um modelo de monarquia, ensinando que mesmo com líderes falhos, Deus guia seu povo. Teocracia é justamente o poder religioso no poder político, e passou a ser monarquia, que era o poder político, mas com liderança religiosa. Então é chamado de teocracia. Teo é teologia, estudo da vida, e crática é democracia. Então a gente vê aqui no início, desde que eu venho aqui estudando com os irmãos, a gente está no 9º livro. Em todos os livros que a gente estudou aqui, eu não sei se os irmãos lembram, os nossos ouvintes, irmãos, lembram, mas sempre falei na questão da obediência. E é justamente isso que Deus quer da vida de cada um. Obediência aos seus ensinamentos. Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento e que não aceita filho desobediente. Jesus, em todos os seus momentos, ele foi obediente. Ele foi obediente a Deus. Veja quando ele estava no horto, num momento muito crítico, em que ele achava que iria, em que ele já sabia que iria morrer para pagar a cada um de nós os nossos pecados, para levar sobre ele todo o pecado da humanidade. Ele orou pedindo para que Deus afastasse dele aquele cálice. Mas ele disse que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus era que ele morresse para dar a gente o direito da salvação, a graça imerecida. Nós não merecemos. Nós não merecíamos o que Jesus fez por nós. Porque toda a vida pecamos,
e ainda continuamos pecando. Então, a única solução que Deus viu era mandar o seu filho, porque era o único que ia obedecer. Você sabe que todos os profetas que antecederam até a vinda de Jesus, todos pecaram. Todos tiveram seus deslizes e todos desobedeceram a Deus. Uns mais, outros menos, mas desobedeceram. Então hoje, inclusivamente hoje, o versículo que eu enviei para mais de 200 pessoas pela rede social está em Hebreus, no capítulo 5, do verso 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a reflexão ainda é bem importante, porque a reflexão que eu coloquei aqui para os irmãos a quem foi enviado esse versículo, ela diz assim: muitas pessoas dizem que crê em Deus, mas poucas realmente obedecem ao que ele pede. Crer é reconhecer que Deus existe. Obedecer é permitir que essa fé transforme escolhas, atitudes e o caminho da vida. Na Bíblia, Jesus deixa claro que não basta apenas acreditar. É preciso viver a fé de forma prática, mesmo que isso nos leve pelo caminho mais estreito. Mas é justamente através desses caminhos estreitos que nos transforma e nos deixa forte. Fazendo um breve resumo do primeiro livro de Samuel, a gente vai ver aqui por quem foi escrito o livro de Samuel. A autoria do livro de Samuel foi escrito pelo próprio profeta Samuel, com a contribuição do profeta Natan e Gadé, porque antes de terminar seu livro, ele morreu e terminou sendo escrito por Natan e Gadé. O número de capítulos de 1 Samuel com 31 e 2 Samuel com 24 capítulos. O propósito do livro é mostrar a transição de Israel do período de juízes para a monarquia e destacar como Deus escolhe e guia os líderes segundo o coração dele. Temas principais: a soberania de Deus, obediência e desobediência, liderança fiel, arrependimento, pecado e perdão, e a importância do coração diante de Deus. Histórias importantes: nascimento e chamado de Samuel. 1 Samuel, do capítulo 1 a 3, rejeição de Saul. Do 1 Samuel, do capítulo 15, a unção de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, confronto de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, reinado de Davi. 2 Samuel, pecado com Betseba e consequências. 2 Samuel 11, 12, revolta de Absalão. 2 Samuel 15 a 18. Ensinamento: Deus olha o coração, não as aparências. 1 Samuel 16, 7. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. O arrependimento sincero traz restauração. 2 Samuel 12, 13. A liderança verdadeira depende da submissão a Deus. Personagens principais: Samuel, Saul, Davi, Natan, Ana, Eli, Betseba, Absalão e Jonatas. Mensagem: Deus é o verdadeiro rei de Israel e levanta líderes que confiam nele. O coração obediente e arrependido é o que Deus valoriza, mesmo em meio às falhas humanas. Em 1 Samuel, do capítulo 1 a 7, o chamado de Samuel. A gente conhece toda a história de Ana, né, que a gente leu a semana passada, e o chamado de Samuel para servir.
a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 8 a 12, a rejeição de Deus como rei. O povo pede um rei com as outras nações, rejeitando o governo direto de Deus. Samuel alerta sobre os perigos da monarquia, mas Deus permite e orienta a escolha de Saul. O tema central é a tensão entre confiar em Deus como rei ou buscar segurança em líderes humanos. Mesmo com a escolha errada do povo, Deus continua guiando a história com misericórdia. Aqui nesse primeiro aqui de 1 Samuel de 8 a 12, a gente vê que todo rei, ou todo governante aqui na terra, ele é governante porque tem a permissão de Deus. O povo escolheu, Deus o colocou. E assim é sucessivamente. Mas como aconteceu com Saul, que desobedeceu aos princípios de Deus, né? Quando você quer conquistar alguma coisa, principalmente hoje na política, o que é que os políticos hoje mais fazem? Começa a levar para cima do púlpito a palavra de Deus, né? Dos púlpitos nos palanques, a palavra de Deus. Começa a fazer orações, começa a levar o nome de Deus para cima para agariar votos com isso, para fazer com que o povo se comova, que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa cristã, né? Mas depois que está no poder, aí esquece aquilo tudo que foi feito ali em cima, né? E que Deus está ali só observando. Então o povo vota de acordo com a vontade de Deus. Então é importante que o ser humano entenda isso. Deus olha o coração do homem e Deus sabe o que ele pode fazer e o que não pode. Então Deus também pode mudar o destino da mente dele. Então o homem, quando está no poder, ele tem que saber que foi dado por Deus o poder a ele de governar uma nação, de governar um povo. Então que ele peça orientação ao Espírito Santo para ele poder fazer o trabalho voltado para o povo, para que ele possa ter continuidade na sua vida política e ser abençoado. Mas infelizmente em nossa nação não é isso que a gente vê, né? Mas cada um dá a Deus o que tem para dar. E Saul, o que teve para dar a Deus, ele recebeu a sua recompensa no final, né? E Deus levantou outro rei, que foi Davi. Então, cabe a nós obedecer a Deus, à sua vontade, aos seus desígnios. Mas às vezes a pessoa diz assim, mas como é que eu sei o que é que Deus quer de mim? Estudando a Bíblia. É estudando a Bíblia e você vai ver o que Deus quer de você. O que é que Deus quer? Deus não quer muita coisa de você, não. Até porque a gente não tem nada para dar a Deus. A única coisa que Ele quer da gente é a obediência aos seus ensinamentos. Se a Bíblia diz que isso é errado, a gente não deve fazer. Se a Bíblia diz que isso é certo, a gente deve fazer. Se a Bíblia diz que no mundo que nós vivemos deveremos andar desta maneira, a gente tem que fazer. É isso que Deus quer. Deus não quer mais do que isso que a gente faça. Se Ele deixou os mandamentos para a gente seguir, a gente tem que seguir. Se Ele aperfeiçoou os mandamentos através de Jesus Cristo com o Sermão do Monte, vamos seguir o Sermão do Monte. Os 12 versículos que está lá é regra de vida para a sua salvação. Jesus deixou para que todos seguissem de acordo com o que está lá. É simples, não tem barreiras. A barreira quem coloca somos nós mesmos, quando colocamos dificuldades em servir a Deus fielmente. Existem as provações? Existem as tentações nos dias de hoje? Existem e não são poucas. Mas a obediência a Deus depende de cada um de nós. Em 1 Samuel 13:15, o reinado e a queda de Saul. Saul começa seu reinado com coragem, mas desobedece às ordens divinas, oferecendo sacrifícios indevidos
e poupando o rei Amalequita. Deus rejeita Saul como rei. Nessa parte se destaca o princípio de que a obediência é mais importante do que rituais, mostrando que um coração rebelde, mesmo com aparência religiosa, não agrada a Deus. Então, Deus te dá o poder, mas Deus também tira. É preciso que você, quando estiver no poder, saiba fazer do poder a bênção de Deus, que é cuidar principalmente dos mais necessitados. Ter amor pelas pessoas e não pensar em si próprio ou em vingança com alguém que não esteve com você ou que não participou com você ou que discorda de algo que você faz. A discordância é natural do ser humano. E é preciso que a gente aprenda que a gente tem que amar as pessoas da forma que ela é. Eu não posso amar o meu semelhante querendo que ele seja da maneira que eu queira que ele seja. Porque eu não sou perfeito. Eu tenho minhas falhas. Então, se eu estou querendo que fulano seja igual a mim, ele vai ser igual a mim com as minhas falhas. Então, ele tem que ser da maneira que ele é. E quem transforma os erros dele é Deus. Quem transforma os meus erros é Deus. Então, o que a gente tem que ser é obediente. E o que Saul deveria ser era obediente em tudo que Deus ordenava. Deus falava com Samuel e dizia para Samuel dizer a Saul que ele não deveria fazer isso. Mas ele fazia da sua maneira, do seu jeito. E desagradou a Deus. Como desagradou a Deus, Deus levantou outro rei chamado Davi, né? Da tribo de Manassés, que ninguém nem esperava que fosse Davi, mas é assim que a palavra diz, que Deus faz das coisas sábias loucas para confundir. Então é preciso que a gente entenda que a vontade de Deus é assim. Às vezes aquele que está ali no cantinho, né, da parede ali, dentro de uma igreja, às vezes está lá, aquele lá no cantinho, sozinho lá, muito nem percebido pelo povo que entra e sai, mas ele está ali, Deus está com ele, porque ele está ali arrependido de tudo que fez, orando em silêncio, em segredo, e Deus está vendo seu coração. Davi vivia onde? Davi era meio rejeitado pelo seu pai, Manassés. A mãe era que amava muito, mas o pai o rejeitava, porque não o considerava como considerava seus outros filhos. Mas Deus não vê como o coração do homem vê. Até o próprio profeta Samuel achava que também seria o filho mais velho, né, de Manassés, que seria o rei por ser mais alto, forte, já era soldado, né, do exército do rei Saul. Mas não. Deus foi buscar aquele pastor de ovelha que vivia nos campos, cuidando do rebanho, mas era obediente e temente a Deus, obediente a seus pais, a sua mãe, sem se turbiar em nada o que lhe ordenava. Deus via isso, a obediência em Davi, e por isso que agradou o coração de Deus, e por isso que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. E tamanha fé que Davi tinha em Deus, que a gente vai ver durante todo o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, a destruição de Golias, um gigante que ninguém queria enfrentar, mas Davi confiou em Deus, porque ele estava provocando justamente o povo de Deus, e o povo de Deus estava com medo de um gigante, esquecendo que maior do que Golias era Deus. Mas Davi não. Davi era obediente a Deus. Davi confiava totalmente em Deus. Será que a gente hoje também é assim? Será que a gente confia totalmente em Deus como Davi confiava? Ou será que a gente se apoia nas coisas terrenas?
Ou será que a gente bota a nossa confiança em homens aqui na terra que prometem e não cumprem? Que costuma puxar o teu tapete? Que costuma te prometer e não cumprir? Mas é nessas pessoas que muitas vezes a gente confia. Por quê? Porque a gente vê, porque a gente tem contato com ele. Mas a Deus que a gente não vê, a gente não dá importância. Mas estamos com vida, porque ele permitiu que nós estivéssemos com vida. O ser que a gente não vê, mas que cuida de nós todos os dias, que se chama Deus. Deus. E que não falta nada para a nossa vida se a gente for obediente. Se a gente for como Davi. Teve um momento de desobediência de Davi? Teve, como eu falei no início. Todos os profetas declinaram na sua obediência a Deus. Todos os profetas tiveram seus deslizes e pecaram. Mas Davi se arrependeu genuinamente de coração de todos os seus atos cometidos. Mas a espada não se apartou da família de Davi por conta do pecado, que a gente vai ainda chegar no segundo livro de Samuel e a gente vai estudar a respeito da história de Davi. Então, o livro de Samuel é um livro muito bonito, belo e de uma tremenda profecia durante o período de Samuel como profeta. Começa com Ana, rejeitada por Penina ou zombada por Penina, mas muito amado por Elcana, que era seu marido, mas não gerava filho. E Deus concebeu a ela por um voto de fé, por um voto de obediência, de entregar Samuel aos cuidados de Eli, ainda enquanto estava com vida, no tabernáculo do templo. Então, Eli cresceu em sabedoria, em conhecimento da palavra, e se tornou o profeta, o último juiz e profeta. E o que também ungiu Saul como rei, e que ungiu Davi como rei. A esses dois livros, 1º e 2º Samuel, a gente vai estudando aos pouquinhos e a gente vai conhecendo a história. Mas são dois belos livros que nos traz como a gente deve viver em obediência a Deus. Deus não quer muita coisa de cada um de nós, não. Deus só quer obediência. Durante toda a nossa vida, aqui na terra, o que Deus quer é obediência. Mas para que a gente esteja diante da presença de Deus, é preciso que a gente estude a Bíblia para conhecer. Certo? É importante que você tenha um templo religioso para que você esteja congregando com os irmãos. Mas o mais importante é você ler a Bíblia e conhecer, para que não seja enganado por alguns discursos bíblicos de forma errânea. E a Bíblia nos mostra como a gente deve obedecer a Deus, como a gente deve seguir. Então, meus irmãos, nesta manhã fica essa primeira parte, de Samuel, da unção de Saul como rei e da desobediência de Saul em achar que, por ser rei, poderia fazer a sua maneira e não precisava mais consultar a Deus. E na próxima semana continuaremos estudando 1 Samuel, que tem 31 capítulos, e depois a gente entra em 2 Samuel. Mas o que Deus quer de mim e de você? Obedecer a Ele, nada mais do que isso. Obedecer os seus ensinamentos. Amar o seu próximo como ele é. Não tente botar culpa ou defeito na vida de fulano, porque não cabe isso a mim, nem cabe isso a você. Isso é com Deus, porque Ele vê o nosso coração por dentro e por fora da nossa vida. Então Ele sabe quem somos nós, quem somos cada um de nós. Então eu quero deixar nesta manhã, agradecendo já pelo programa de hoje e deixando da parte do nosso Senhor Jesus Cristo beijos e abraços no coração de todos os nossos irmãos católicos, evangélicos,
Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus e dos meus familiares. Vamos orar e agradecer a Deus e encerrar o programa. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai de bondade, quero agradecer por mais uma realização deste programa Estudando a Palavra de Deus, que é a Tua Palavra. Que o Senhor possa no dia de hoje abençoar todos e durante toda a semana que vai se iniciar, que eu possa também, através do blog do Júlio Filho, ver e ouvir o programa Estudando a Palavra de Deus. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária.